Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a nossa correção das atividades desse sábado letivo, dia 25 de julho de 2020. Bom, como hoje é um sábado letivo, tá? A gente está repondo a aula. Eu trouxe mais algumas atividades para vocês, só que atividades bem tranquilas, para vocês fazerem sossegado nesse sábado, tá bom? A primeira das atividades é de português, tá? Ponto final e ponto de interrogação, lá no livro didático de vocês, páginas 51 até a 53. Então, vamos lá para o livro de português, tá? Ponto final e ponto de interrogação. A gente tem aí dois livros, tá? O título do primeiro é Minhas Férias, pula uma linha, parágrafo. E o segundo livro, o título dele é Por que só as princesas se dão bem? Tá? Então, são duas capas de livros aí, tá? Escreva o número do título que faz. Qual o título que faz uma pergunta e qual o título que faz uma afirmação? Então, qual que faz uma pergunta é esse aqui, né? Por que as princesas se dão bem? Então, você vai pôr o 2 aqui, ó. Tá vendo o 2zinho? E o outro pergunta o seguinte. O outro faz a seguinte afirmação. Minhas férias, pula uma linha, parágrafo. É uma afirmação, você vai pôr o número 1 aqui, tá bom? A pontuação utilizada no final da frase indica a intenção de quem fala e ajuda quem lê a entender o texto. Conheça dois sinais de pontuação. Então, a gente trabalha bastante aí com o ponto final e o ponto de interrogação. E aí vai explicar para a gente para que cada um é usado, tá? O ponto final é usado para indicar o fim de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Exemplos: gosto de estudar nessa escola. Hoje não está fazendo muito calor. Então, são afirmações, tá? O ponto de interrogação é usado para indicar o fim de uma frase interrogativa, isto é, o fim de uma pergunta. Exemplo: quem vai passear nas férias? Então, o ponto de interrogação ele faz uma pergunta, tá? Sinais de pontuação. O ponto final é usado em frase declarativa, afirmativa ou negativa. E o ponto de interrogação em frase interrogativa. Aqui na 2. Você já aprendeu que a entrevista é feita de perguntas e respostas. Agora responda. O ponto de interrogação é usado em que parte da entrevista? O ponto de interrogação, pessoal, ele é usado em perguntas, tá? E o ponto final? Em que parte da entrevista é usado? A gente viu que na entrevista do Zeraldo, o ponto final é geralmente usado na resposta, tá? Uma pessoa pergunta, ponto de interrogação. A outra pessoa responde, ponto final. 3. Leia mais um trecho da entrevista com Ziraldo. Pontue a pergunta e a resposta. Então, vamos lá. Você está relançando a coleção de 26 livros e acaba de concluir o 7º volume de outra coleção e tem um programa de TV semanal de literatura infantil, o ABC do Ziraldo. Tudo isso às vésperas do seu aniversário de 83 anos de idade. De onde vem tanto fôlego? É uma pergunta, ponto de interrogação. Ziraldo. Pois é, estou fazendo 83 anos, mas o que gosto mesmo de dizer é que estou há 7 anos de fazer 90. É mais bacana e impactante estar com quase 90. Muita gente chega aos 80, mas poucos conseguem comemorar os 90. Pode ver em qualquer cemitério, a cada 100 túmulos deve ter um único de um sujeito que morreu com mais de 90. E aí ele dá risada, né? O fato é que estou chegando aos 90, menos 7, produzindo muito mesmo. A vida não teria graça sem produzir. Considero a aposentadoria o maior inimigo do homem. Quem não gosta da profissão deve procurar algo que o agrade. O que ninguém pode é parar. Isso não dá. E aí tem o quadradinho para a gente colocar o ponto final, tá, gente? Ele respondeu a pergunta, ele não está fazendo outra pergunta. Então, põe um ponto final. Ligue a pergunta à resposta. Para Ziraldo, que não tem graça. A vida não tem graça sem produzir. Por que o Ziraldo diz que está há 7 anos de fazer 90? Porque é mais bacana e impactante, né? Ele gosta aí da ideia de estar quase chegando no 90. Qual é o nome do programa de TV do Ziraldo? ABZ do Ziraldo, tá? Então, ficaria assim. 4. Escreva uma frase para cada ilustração conforme as indicações. Então, a gente tem aqui as figuras, tá? A primeira, uma pergunta. O que essa pintura significa? É uma sugestão, tá? Do que você poderia escrever aqui. A figura 2, declaração afirmativa. Essa moça é muito educada. E na 3, declaração negativa. O homem não vai conseguir levantar esse peso.
tá? Então, para vocês colocarem frases aí usando sinais de pontuação que a gente aprendeu, tá bom? Ele queria uma pergunta, uma declaração afirmativa e uma declaração negativa. 5. Pontue as frases de acordo com a intenção indicada. Eu adoro brincar com minhas bonecas. É uma afirmação, então a gente utiliza ponto final. Qual é a sua brincadeira preferida? É uma pergunta, então pontos de interrogação. Escreva frases que expressem essas intenções. Fazer uma declaração ou dar uma informação. E fazer uma pergunta. Então, aqui era para você criar uma frase. Então, dar uma informação. Hoje é sábado. Não é uma afirmação? Ponto final. Afirmei que hoje é sábado. Uma pergunta. Amanhã tem lição para fazer? Vou colocar essa pergunta. Provavelmente vocês vão perguntar para a mãe e para o pai, né? Amanhã tem lição para fazer? Uma pergunta. Então, aqui, eu só estou colocando uma sugestão do que vocês poderiam escrever aí, tá? Minha frase não vai ficar igual a de vocês, provavelmente, tá bom? Então, essas foram as atividades de português. A de matemática, eu trouxe para vocês uma proposta de um jogo para estar sendo jogado em família, tá? Vocês vão precisar o quê? Vocês podem usar cartas de baralho, tá? Baralho comum, quem tem baralho em casa, tá? Vai usar as cartas do 2 ao 10, que tem as cartas numeradas, e o as usando como se fosse o número 1, tá bom? Qual que é a carta 1? É o as, tá bom? O rei, o valete e o dama não preciso usar, porque vocês têm cartas numeradas até o 10, tá? Então, de 1 a 10, tá? Sendo o as o número 1. E para vocês fazerem a contagem dos pontos, podem usar feijões, milho, tá? O que vocês tiverem em casa. As regras do jogo estão no livro de matemática aqui, ó, na página 32, e aí na página 33 tem uma atividade para fazer. Eu não coloquei essa atividade para fazer agora, mas a proposta é vocês brincarem aí em família com o jogo, tá? Então, vocês podem jogar em 2, 3 ou 4 pessoas. O jogo se chama Fazendo 15, ó. Aí tem as regras. Inicialmente, escolhe-se quem será o carteador, ou seja, quem vai distribuir as cartas e determinar o número de rodadas a serem jogadas, que deverá ser de 5, entre 5 e 10. Então, uma pessoa vai ser tipo juiz. Ele vai dar as cartas e vai estabelecer o número de rodadas, tá? O carteador embaralha as cartas e distribui 2 para cada jogador, incluindo ele mesmo, deixando as restantes no centro da mesa voltadas para baixo. Então, a pessoa vai dar 2 cartas para cada um e o restante das cartas fica ali virado na mesa, tá? Por que voltada para baixo? Para vocês não verem a próxima carta que vai vir, tá bom? Cada jogador olha suas cartas sem deixar que os demais a vejam. Então, você não pode mostrar sua carta para sua mãe e para seu pai, você tem que esconder, tá? Só você pode ver sua carta. O primeiro a jogar é aquele que está à esquerda do carteador, e assim por diante. Então, quem está do lado esquerdo da pessoa que deu as cartas é que vai começar. Cada jogador, na sua vez, pode pedir mais uma carta ao carteador, verificando seu valor sem mostrá-la a ninguém. Isso se repete até que o jogador diga que não quer mais cartas, ou até que o jogador obtenha, com a adição dos números de suas cartas, a soma maior que 15. Nesse último caso, o jogador deve mostrar suas cartas aos outros jogadores e não participar mais dessa rodada. Quando nenhum jogador quiser mais cartas, faz-se a verificação. Aquele que conseguir obter, com a adição dos números de suas cartas, soma igual a 15, ou, se ninguém conseguir a soma igual a 15, aquele que conseguir a soma mais próxima de 15 ganha o feijão de cada jogador. Em caso de empate, ninguém ganha. Após cada rodada, embaralham-se as cartas novamente. Vence o jogo quem tiver mais feijões no fim das rodadas. Então, ali, vocês vão tentar, com as cartas que vocês recebem no carteador, vocês vão tentar somar com elas 15. Se você não conseguiu chegar no 15, você vai ficar o mais próximo que você conseguir do número 15, tá? Quem chegar mais perto do 15 no final da rodada, ganha os feijõezinhos. Tem 4 pessoas jogando. A pessoa que ganhou aquela rodada vai ganhar 4 feijões, tá? E assim, vamos estabelecer 5 rodadas. A pessoa que tiver mais feijões ganha o jogo, tá? E aí vocês podem brincar quantas vezes vocês quiserem durante o dia, tá bom? É importante, a criança vai exercitando aí um pouco de cálculo mental, né? Somar 15 e tal. E é divertido para ser jogado em família, tá bom? Então, essas foram as atividades desse sábado letivo, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!